A princesa que escolheu o amor e a pobreza como caminho para o céu. Santa Isabel da Hungria é uma das figuras mais luminosas da história da santidade cristã. Ela nasceu na realeza, viveu em castelos cercada de ouro, luxo e suntuosidade, mas escolheu trilhar um caminho completamente diferente daquele que o mundo esperava dela. O caminho da caridade radical, da pobreza evangélica e da entrega total a Deus. Sua vida foi curta, apenas 24 anos, mas profunda a ponto de continuar tocando e inspirando milhões de pessoas 8 séculos depois. Hoje, ao celebrarmos esta grande santa, somos convidados a olhar para nossa própria jornada e perguntar de que maneira a fé tem transformado o nosso jeito de amar, de servir e de olhar para os que sofrem. Porque Isabel não foi apenas uma princesa que ajudava os pobres. Ela foi um sinal vivo do amor de Cristo em seu tempo. Um farol que brilhou justamente onde parecia impossível, dentro das estruturas frias do poder, da rigidez social e da política medieval. Isabel nasceu em 1207, filha do rei André II, da Hungria. Era esperada como um símbolo político, parte de alianças entre países poderosos. Desde o início, seu destino era o trono, ou ao menos, um casamento nobre que reforçasse laços de poder. Mas Deus tinha algo muito diferente para ela. Aos 4 anos de idade, Isabel foi levada para a Alemanha, ao castelo de Wartburg, onde cresceria para se casar com um futuro governante, Luís, o herdeiro do trono da Turíngia. Ali, imersa em uma corte cheia de hierarquias, festas e formalidades, a pequena princesa logo demonstrou algo em comum: um coração sensível, generoso e profundamente movido pela fé. Enquanto outras crianças brincavam, Isabel procurava os cantos silenciosos da capela. Fazia pequenas penitências, renunciava ao que gostava para oferecer sacrifícios a Deus e, sempre que podia, dividia o que tinha com os pobres. Não era apenas piedade infantil, era vocação, uma marca interior, uma chama que não se apagaria. Quando chegaram à idade adulta, Isabel e Luís se casaram. E aqui está algo que torna essa história extraordinária. Eles verdadeiramente se amaram, com um amor puro, profundo e cristão. Luís não apenas admirava a piedade da esposa, ele a apoiava, a incentivava e a defendia diante dos que a criticavam. Isabel, mesmo sendo princesa, não se encantava com o luxo. Usava vestidos simples, evitava banquetes exagerados e dedicava seu tempo aos pobres e doentes. E Luís, em vez de vê-la como uma esposa fora do padrão, a via como um presente de Deus. Testemunhos da época contam que os dois eram tão unidos que a corte inteira os admirava. Eles rezavam juntos, caminhavam pelos jardins, conversando sobre Deus e sonhavam em realizar obras que ajudassem os mais necessitados. Eram de fato um casal santo. Um dia, Luís disse: "Enquanto Isabel viver, nunca deixaremos de ajudar os pobres." Essa frase resume toda a essência do relacionamento deles. Entre as histórias mais famosas sobre Santa Isabel está o Milagre das Rosas. A cena é conhecida. Isabel descia às escondidas com um avental cheio de pão para dar aos pobres. Era um tempo de dificuldades e as autoridades da corte reclamavam. Diziam que ela gastava demais, que aquilo não era papel de uma princesa. Um dia, Luís a encontrou no caminho e perguntou: "O que você está levando aí?" Isabel, com simplicidade, respondeu: "São pães para os pobres." Os criados cochichavam que ela exagerava, que desperdiçava a comida da corte. Luís, mesmo sabendo do bom coração da esposa, pediu que ela abrisse o avental. Quando Isabel abriu, não havia pão. Havia rosas, frescas, perfumadas fora do pouca. A mensagem era clara. Deus confirmava a obra de amor de sua serva. Esse episódio não é apenas bonito, ele é simbólico. O que oferecemos por amor deixa de ser pão e se torna flor diante de Deus. A vida de Isabel foi marcada por amor, mas também por profundo sofrimento. Em 1227, Luís partiu para as cruzadas, prometendo voltar logo. Isabel ficou para trás, rezando dia e noite por ele. Até que semanas depois, chegou a notícia. Luís havia morrido, vítima de uma doença, antes mesmo de chegar à Terra Santa. Isabel ficou devastada. Tinha apenas 20 anos e 3 filhos pequenos. E, como se a dor não bastasse, a própria família de seu marido a expulsou do castelo, alegando que ela não tinha direito aos bens da corte. Isabel, a princesa, a futura rainha, foi jogada na rua. Este é o ponto mais decisivo de sua história. Porque Isabel não se revolta, não reclama, não perde a fé. Pelo contrário, é justamente aí que ela se torna santa. Ela continua a confiar em Deus, continua a servir os pobres, continua a oferecer sua vida pela caridade. Foi na dor que Isabel brilhou mais intensamente.
Depois de recuperar seus direitos graças a decisões políticas e eclesiásticas, Isabel tomou uma atitude inesperada. Renunciou a tudo, devolveu ao Estado seus bens, ficou apenas com uma parte para sustentar seus filhos e entregou o resto aos pobres. Com cerca de 22 anos, Isabel decidiu: quero viver como Cristo viveu, pobre entre os pobres. Ela então fez sua consagração total a Deus, sob a orientação espiritual dos franciscanos, e dedicou o resto de sua vida a servir doentes, órfãos, famintos e leprosos. Construiu hospitais, cuidou de pessoas com doenças contagiosas que ninguém ousava tocar, lavava feridas, aconchegava moribundos, distribuía alimentos que ela mesma preparava. A corte a chamava de louca, a igreja a chamava de bendita, e Deus a chamava minha filha. Santa Isabel morreu muito jovem, com apenas 24 anos, exausta, consumida pelo amor que queimava em seu coração. Seu corpo frágil não suportou a vida intensa de caridade, mas antes de morrer disse: sigamos o Cristo, que por nós se fez pobre. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Multidões vieram ao seu velório. Doentes eram curados ao tocar seu corpo. Milagres se multiplicavam. 4 anos depois, ela foi canonizada, um dos processos mais rápidos da história da Igreja. Santa Isabel é mais do que um exemplo histórico. Ela é um convite vivo para o cristão do século XXI a viver uma fé concreta, a ajudar, sem esperar reconhecimento, a amar os pobres, como Cristo amou, a transformar sofrimento em entrega, a colocar Deus acima de qualquer segurança humana. Isabel não nos pede para sermos reis ou rainhas. Ela nos pede para sermos generosos, para abrirmos o coração, para enxergarmos Cristo nos que sofrem. Seu exemplo ecoou através dos séculos, porque mostra que a santidade não depende de idade, de condição social ou de tempo disponível, depende do amor. E essa é a marca que ela deixou no mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Abaixo algumas indicações de livros e produtos que podem ajudar você a aumentar a sua fé. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo. Que o exemplo dos santos fortaleça a sua fé e ilumine o seu caminho.